E aí, pessoal, a gente voltou, como na live anterior a gente falou que ia voltar agora com o Rodrigo. Dá as boas-vindas ao Rodrigo na live também. Também, pessoal do Easy, eu sou o Rodrigo, sou o novo aspirante a jornalista aqui do Easy. Geralmente eu fico por trás das câmeras, eu sou o editor, mas agora eu vou aqui participar das lives também, na sessão de esportes. Então é isso aí, Renato Narreu. E para a gente começar logo informando, ontem aconteceu o jogo entre Fluminense e Flamengo. O Fluminense venceu por 1-0 o Flamengo no Maracanã, diante de mais de 50 mil torcedores. E com a vitória ele se classificou para a final da Taça Guanabara. E o Fluminense. E esse foi o primeiro jogo do Flamengo depois do Fluminense depois daquela tragédia no Ninho do Urubu, que vitimou 10 profissionais do clube também. Teve até uma homenagem bem bonita antes do início do jogo. Categoria de base, né? O Flamengo ele veio de um começo de ano muito bom ali com a vitória da Florida Cup. Aí teve essa fatalidade que aconteceu. E essa derrota para o Fluminense faz pensar em todo o investimento que o Flamengo fez nessa off-season, né? nessa pré-temporada. Gastou milhões e milhões de reais com o Arrascaeta, o Gabigol. Tem o Bruno Henrique, que eles gastaram bastante também. E cadê esses caras jogando bola? Cadê? Até Investimento... Até inclusive eles estão colocando um pouco a culpa da derrota no Arrascaeta, porque ele tem que provar o investimento, né? Exatamente. Ele gastou mais de 100 milhões nele. O Gabigol, que foi artilheiro no Santos no ano passado, no Campeonato Brasileiro, fez quase 20 gols. O Bruno Henrique, que também veio do Santos, Sim. que sempre deu resposta no time, apesar de não ter feito uma boa temporada no passado, mas vinha do Goiás também, no Santos na temporada anterior também vinha fazendo boas atuações. Eu vi um texto hoje, né, essa semana na internet, falando sobre a tragédia que aconteceu lá no Ninho do Urubu, em que o texto fala o seguinte, subiram uma hashtag, né, escrito Força Flamengo, e eu vi algumas pessoas criticando. Eu sou uma das pessoas que criticam colocar lá a hashtag Força Flamengo. Na verdade, eu acho que a hashtag tem que ser Força Pais desses adolescentes que morreram, na verdade. E crianças dormindo em containers, em espaço de obra, não é o jeito de você pensar na sua categoria de base, né? Eu acho que o Flamengo deveria pensar mais na sua categoria de base do que gastar tanto dinheiro assim com jogadores. Porque por mais que os jogadores vieram da Europa, onde acontece o melhor futebol do mundo, acho que nada justifica um investimento tão alto assim em um jogador. E tanto que não faz nada em campo para provar esse investimento, né? Igual julgar essa derrota para o Fluminense agora. Eu acho que o Flamengo, ao lado do Palmeiras, eles têm obrigação de chegar nas finais esse ano, todas as finais que disputar. Porque o Palmeiras, principalmente, ele tem três times de qualidade ainda. Tem o titular, tem o reserva e tem um terceiro time que se colocar é muito melhor do que a maioria dos times. Tipo, tem o time O time reserva do Palmeiras pode chegar na final, pode avançar muito no Campeonato Paulista. O Palmeiras com o time reserva, né? Então... Um time que tem o Gustavo Scarpa, que na maioria dos jogos ele tem atuado na reserva. Sim. É um reserva de luxo, né? Outro time que tem um jogador da qualidade dele como reserva, né? Exatamente. Só falando o que você falou da importância de colocar os jogadores, é uma falta de respeito também colocar os jogadores em containers. É a mesma coisa que a gente estava falando na live anterior da Vale, né? É uma irresponsabilidade, Muita irresponsabilidade de não ter um alojamento próprio, de não ter um alojamento igual eles gastam dinheiro com os jogadores profissionais. Eles deveriam ter um mínimo de consideração pelos jogadores que vão ser o futuro do Flamengo, né? Que poderiam virar jogadores profissionais ali no Flamengo e dar uma alavancada no time, talvez. Até depois desse caso aconteceu, o Vasco foi autuado, o Botafogo, até o Grêmio, Sim. Outros times, então tá tendo uma investigação a mais. Com certeza. E se pegar para investigar mesmo, acho que não sobra um time. Se você pensar que os times de ponta, que Flamengo, Grêmio, Botafogo, Vasco, estão tendo esse problema, imagina os times que não tem... Né? Time de baixo orçamento, que o próprio Sinop, por exemplo, que nem categoria de base tem. Não. E até o time profissional, para quem conhece Sinop, para quem já viu aqui em Sinop, já viu o estádio,
as condições que são os vestiários do Sinop é deplorável. É lamentável isso. E tem até um jogador que eu vi, é Getúlio Vargas, o nome dele. Ele jogou pelo Flamengo anos atrás. Hoje ele é comentarista, ex-comentarista de esporte alternativo. E ele está fazendo uma campanha. Achei bem legal essa campanha que ele está fazendo. Ele até foi entrevistado por TV, Fox, ESPN, o Sport TV, que ele está pedindo para os garotos, eles da base, mandarem fotos e para ver como é que é o estilo de vida deles. As instalações que eles ele está recebendo muita denúncia. Até eu vi um caso que tinha sapo na cozinha, pulando sapo assim. Isso se tiver uma investigação para isso, quem vai cair muito também nas costas dos agentes, né? Isso. Que levam essas crianças para lá em busca do sonho do profissionalismo. Mas isso não cabe a gente julgar, a gente apenas comenta. E agora o Fluminense, depois dessa vitória, vai enfrentar o Vasco. O que você acha desse duelo? Quem que é o favorito? A Taça Guanabara não é um título assim que muitos almejam, né? Mas é um título, né? Então, mas eu acho que dá Vasco ainda nessa. Eu acho que a Taça Guanabara encaminha, deixa mais tranquilo o restante do enaltece campeonato. O ego do time, né? Que talvez pode ganhar uma certa predisposição a chegar na final mesmo de fato do campeonato. E eu acho que o Vasco vai ganhar, vai ficar com a Taça Guanabara e chegue na final também do Campeonato Carioca. Eu vou apostar no Fluminense, eu vou ir contra. Eu acho que o Vasco está no melhor momento, só que é uma final. O Vasco está invicto, né? Invicto agora no campeonato. O Vasco está com um momento melhor, mas eu aposto no Fluminense. Devem jogar no Maracanã, né? A casa do Fluminense. Eu acho que dá Fluminense. E a decisão, né? Um clássico, a gente não sabe. Sim. Clássico sempre é diferente, né? Clássico, os ânimos estão sempre exaltados lá e pode acontecer muita coisa. Vamos pro Campeonato Paulista agora, Renan? Vamos lá. O Santos vai enfrentar o Guarani, o Palmeiras vai pegar a Ferroviária e o jogo principal dessa rodada, né, que é o clássico entre Corinthians e São Paulo. Por isso, seus palpites aí para esses jogos. É difícil, o Santos está vindo muito bem, né? Ele vai enfrentar o Guarani, está vindo muito bem, mas teve uma derrota. Teve uma derrota, né? Mas ainda é líder da sua chave. Mas eu acredito no Santos, se bem que o Guarani não é qualquer time de se desprezar. O Guarani perdeu para o Avenida no meio da semana, Avenida do Rio Grande do Sul. Foi surpreendente o resultado, Avenida que não é um time praticamente ninguém conhece. Sim. Perdeu, mas mesmo assim, acho que é mais um motivo para o Guarani se focar no Campeonato Paulista, né? Com certeza. O Campeonato Paulista, eu acho, na minha opinião, que é um dos que acontece mais surpresas, assim, porque alguns anos atrás teve o Ituano, que foi campeão paulista, né? Sim. Quebrando essa hegemonia aí de sempre Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Então, eu acho que para mim o Campeonato Paulista é um dos mais disputados que tem. Eu vou apostar no Guarani também, não sei se você falou, mas eu aposto no Guarani nesse jogo contra o Santos. E no Palmeiras e Ferroviária, eu acredito que o Palmeiras tem o melhor elenco do Campeonato Paulista, então eu acho que o Palmeiras leva. Nesse dia eu vou ficar com você também. O Palmeiras leva. Eu acho que a Ferroviária, ela vai se defender o jogo inteiro, né? Sim. O jogo dela vai ser no contra-ataque, vai tentar surpreender o Palmeiras, mas eu acho que... Entre perder e empatar, melhor empatar, né? Empatar. E o principal jogo é Corinthians e São Paulo, né? Não tem... Os dois times vêm numa fase muito ruim, uma fase péssima. O Carille voltou lá da onde ele estava, uma promessa de fazer um bom trabalho, tentar recuperar o trabalho que ele fez, né, no último ano que ele foi treinador, que foi campeão brasileiro. O São Paulo que foi eliminado agora, né? Agora na Libertadores, tinha muita expectativa que o São Paulo ia conseguir pelo menos passar. Sim. Pelo Talheres, né? Tem muita piadinha agora pelo nome do time, Talheres, né? Sim. Mas eu acho que os dois times ainda são times limitados. Sim. Em questão o Corinthians veio de uma derrota do Novo Horizontino ali. Então eu acredito que vai ser um jogo bem... Se não for um jogo muito monótono, sem nem jogadas espetaculares dos dois lados, ou talvez aconteça um milagre, os dois times jogam super bem, ou talvez aconteçam algumas tretas também, né? Sempre tem treta, né? São Paulo e Santos, São Paulo e Corinthians ali, Corinthians e Palmeiras, sempre rolam os faíscas ali dos dois lados. Sempre tem. Eu acredito que vai ser um jogo equilibrado, né?
contrário de Palmeiras e Santos, que estão melhores, né? Eu acho que eles são mais equilibrados que os outros dois. Tipo, se fosse Corinthians e Palmeiras, seria um jogo mais desequilibrado, tecnicamente, apesar de ser um clássico, né? Sim. E quem que você acha que vai na final do Paulista? É cedo pra dizer, né? Mas não tem como dizer Palmeiras, né? Sim. Tem uma qualidade do time e não para de contratar, né? O Palmeiras com certeza. Se não chegar na final, fez alguma coisa errada, mas é difícil falar. É que nem o Flamengo, né? Se você fosse perguntar pra mim antes do Campeonato Carioca iniciar, eu diria que o Flamengo estaria na final de qualquer disputa, né? Bom, ainda tem um pouco de campeonato para rolar, então vamos esperar algumas rodadas. Talvez aconteça surpresa também, né? Sim. E continuando aqui pelo Campeonato Gaúcho, agora o Internacional vai enfrentar o Caxias, tentando subir na tabela. O Internacional, que é o quarto colocado com 10 pontos. E o maior rival, o Grêmio, que vem atropelando quem vê pela frente praticamente. Dessa vez ele vai enfrentar o Brasil de Pelotas. Acho que o principal teste do ano do Grêmio. E o Grêmio é o líder com 16 pontos. O que você acha desses dois jogos? Internacional e Grêmio favorito para seus jogos? Não tem como não falar o Grêmio, né? Por mais que eu não queira falar isso, mas o Grêmio, não tem como o Grêmio não levar esses jogos aí. É tudo que eu tenho para falar sobre isso. O Internacional, na minha avaliação que eu vejo, ele não vem muito bem. Ele na última rodada ele venceu, sofreu para vencer, mas aquilo que a gente diz, venceu, mas não convenceu. Sim. Vem jogando, vem ganhando, mas não vem jogando bem, como veio jogando no ano passado. Ficou entre os 4, vai disputar a Libertadores esse ano. E as contratações do Inter também não agradam. Sim. Ele contratou jogadores que era melhor pegar um cara da base. Contratou jogadores que estavam na reserva do Sport, reserva do Vitória. Acho que para um time que vai disputar uma Libertadores é muito pouco. É aquela velha história, né? Tipo, os caras gastam dinheiro desnecessário com jogadores que não são tão qualificados assim, que, quer dizer, como você falou, poderia pegar jogadores da base para suprir as suas necessidades. Você valoriza o que tem em casa também, exatamente, né? Valorizar o que tem em casa. O futuro do time está na base, então eu acho que os técnicos deveriam olhar mais para isso. O Grêmio já consegue colocar mais jogadores da base. Matheus Henrique consegue colocar, o Jean-Pierre, que vem atuando, pelo menos no segundo tempo ele vem, não é titular, mas vem atuando. O Grêmio agora que contratou o Diego Tardelli, ele vai receber R$1 milhão por mês. Contratação? Cara, ele tá com 33 anos, ele já jogou muito pelo Atlético Mineiro, não tem como negar isso. E ele tem faro de gol, né? Se ele encaixar certinho no time, eu acho que tem muito para fazer, porque ele tem o que o Grêmio não tinha, era um cara fazedor de gols. Tinha o Jael, que saiu agora. Sim. Mas ele não era aquele, ele era aquele cara, ele não tinha a qualidade que o Diego Tardelli tem. Ele não tinha, mas ele tinha raça. Ele conseguia fazer muitos gols com a raça. O Diego Tardelli tem qualidade. Tomara que ele tá ficando velho, né? Tá ficando, isso que eu digo. Só que se a gente pensar a idade, o Ricardo Oliveira tá com 38 anos, indo para 39 e fez 2 gols no meio da semana na Libertadores. É muito complicado. Futebol é uma caixinha de surpresas. Exatamente. E falar de UFC agora? Falar de UFC. É a luta. Pode falar. O Anderson Silva teve o UFC 234 agora lá em Melbourne, na Austrália, onde a volta, né? A redenção do Anderson Silva em cima do nigeriano ali, erradicado neozelandês, o Israel Adesanya. A volta, né, depois desses 2 anos que o Anderson Silva, que o nosso Spider teve de suspensão. Infelizmente o Spider não ganhou, né? Ele teve lá, foi uma decisão. Não foi por nocaute, né? Ainda bem, foi uma decisão por juiz e tal. Mas foi um lutão, hein? O Israel lutou muito bem também. Os dois lutaram muito. Eles são comparados, né? O Adesanya é muito comparado com o Anderson Silva, sim, principalmente pela imprensa. Eu acompanhei essa luta, eu sou um grande fã do Anderson Silva, eu gosto muito dele, mas eu gostei só do segundo round dele. Sim. O primeiro round eu achei que o Adesanya ganhou fácil,
Acho que o Anderson Silva, por estar muito tempo sem lutar também, ele não estava muito habituado com o octógono. O Anderson Silva ele sempre foi um cara muito de querer pegar o adversário dele de surpresa e ali no contra-ataque. Ele ganhava no contra-ataque. É óbvio que ele tinha muita técnica, ele é um lutador exímio, luta faixa preta em várias modalidades e tal. Só que ele sempre foi um cara de surpresa. Ele sempre tentou pegar o seu adversário de surpresa, ganhar no susto ali. E deu certo, né? Até porque ele é o maior campeão de todos os tempos do UFC, em todas as categorias. Ele foi campeão no peso médio. Ele defendeu o título por 9 anos, ele defendeu o cinturão. Nenhum lutador no UFC defendeu o cinturão por tanto tempo que nem ele. Só que ele já tá ficando velho, né? Ele tá com 43 anos. Não é nem um garotinho mais. E eu acho. Ele tá muito abaixo no ranking, ele tá em 15º. Então ele teria que fazer mais algumas 5 ou 6 lutas para ele subir no ranking para tentar um cinturão de novo. E 5, 6 lutas. Principalmente agora depois dessa luta, porque os dois lutadores saíram muito machucados. Os dois saíram com problemas no olho ali, com hematomas no olho. Então o UFC tinha dado um gancho para ele ali de 6 meses para eles se recuperarem. Os oftalmologistas dele voltaram atrás, deu 1 mês para o Anderson Silva e apenas 1 semana para o Israel e tal. Só que mesmo assim é muito impacto ali que você sofre durante esses jogos. Sim, também você falou 5, 6 lutas para ele chegar. Eu acho que na cabeça dele é se aposentar ganhando. Principalmente chegando no cinturão, ganhando cinturão, se aposentar. Só que se você pensar, ele tem, digamos que ele vai ter que fazer mais 5 lutas para chegar a isso. Talvez ele chegue, se ele voltar a tentar disputar o cinturão, talvez ele consiga isso com 45 anos. Digamos, mais uns 2 anos aí para ele tentar voltar a disputar o cinturão, mais uns 2 anos para isso acontecer. Então, caso aconteça, tomara que aconteça, porque se ele se aposentasse como campeão de novo na categoria, seria ótimo. Mas eu acho que ele deveria tentar chegar lá, ou se a próxima luta dele for muito desastrosa, eu acho que ele deveria encerrar a carreira. Eu acho que ele já provou que ele tinha que provar para todo mundo, ele é o maior campeão do UFC da história, então eu acho que ele não tem que provar nada para ninguém mais. Então, não insistir muito nisso, exatamente, né? Porque ele já tem 43 anos. Teve aquele acidente lá, aquela perna dele quebrada, teve problemas com... A carreira dele, na verdade, começou a cair ali, né? Começou a acabar ali depois daquele... Depois que ele perdeu o cinturão pro Chris Weidman lá, a carreira dele só foi ladeira abaixo. Então. Isso. Só que uma coisa, ele tá com 43 anos, mas uma coisa ainda me incomoda nele. É as gracinhas. Ele não perde de provocar. É aquele fator surpresa, né? Ele provoca para tentar tirar o cara do eixo dele, para tentar desestabilizar o adversário. Aí ele ganha ele ganha no susto, né? Ele ganha na provocação. Mas teve uma luta, eu não lembro muitos lutadores. O Mike Tyson fazia muito isso também. O Mike Tyson foi o maior campeão, é considerado o maior campeão, o maior lutador de boxe da história. O que eu discordo, para mim, o Muhammad Ali é o maior lutador de boxe de todos os tempos. Mas o Mike Tyson ele provocava muito também, até o ponto de desestabilizar o seu adversário. E o gancho que o Mike Tyson tinha era fatal, era só um. É que nem você falou, o Anderson Silva usa muito do contra-ataque. E o cara, o lutador adversário que tá vendo ele fazendo graça, achando que não tá ligando muito pra luta, ele vai pra cima, né? Então é o fator surpresa que você falou. Só que eu acho que ele já tá perdendo a velocidade que ele tinha, né? Ah, sim, a idade, né? Essa idade chega pra todo mundo. Vamos falar agora sobre Sinop Futebol Clube. O Sinop, velho de guerra. O Sinop foi eliminado ontem, infelizmente, na Copa do Brasil. O Galo do Norte enfrentou o Santa Cruz no estádio Gigante do Norte e perdeu por 2-1 para os pernambucanos. Com isso, o time mato-grossense está fora da competição. Os gols da partida foram marcados pelo lado do Santa Cruz. O Elias e o Pipico fez e o Igor Peninha descontou para o Sinop. O Igor Peninha que fez a estreia. O que você acha desse Sinop? Tá difícil esse ano pro Sinop, né? Eu acho que Mato Grosso, para quem conhece Mato Grosso, para quem conhece Sinop, sabe que a gente está longe de muita coisa. A gente está longe de tudo e de todos. E a população de Sinop é uma população muito privilegiada. Pelo seu desempenho agrícola, por toda a sua modernidade que tem e por ter um tipo de futebol aqui em Sinop que já jogou contra Corinthians, já jogou contra São Paulo, contra Fluminense, contra Santa Cruz agora. Nós temos um time de futebol que era para ser o melhor do estado e não acontece isso.
No Campeonato Mato Grossense é sempre ali batendo na trave, sempre ficando em vice. Esse ano, nossa, tá. Meu Deus, eu fui assistir o jogo contra o Cuiabá lá, eu saí decepcionado demais aquele jogo. E olha que empatou, né? Pois é. É difícil dizer. Eu acompanhei a maioria dos jogos do Sinop, acompanhei o jogo de ontem também. Eu não queria falar um time ruim, mas eu vou falar um time limitado, muito limitado. Tecnicamente, defensivamente eu não acho um time tão ruim, porque se você vê o Sinop... Os caras defendem bem, até porque os caras ficam tudo atrás, né? Só que o meio de campo não tem criação, o ataque, se o meio de campo não tem criação, não tem nem como criticar muito o ataque. Eu acho que todo jogador ele pode jogar bem se ele tiver um pulso firme ali da comissão técnica. E o Sinop não tem um técnico contundente que possa transformar o Sinop assim. O treinador do Sinop pelo que eu pude ver dele, ele é um cara muito na dele, ele grita muito ali na beirada do campo, só que ele não fala nada aí. Acho que os jogadores, pode ser impressão, não respeitam tanto exatamente, técnico, né? exatamente. Até os jogadores percebem isso. E dá no que dá nos jogos do Sinop. E por incrível que pareça, a população do Sinop ainda gosta muito do Sinop. Por incrível que pareça não, né? Tem que gostar, porque é um time de por ser uma cidade interior, é um time muito, muito respeitado. As pessoas lá de fora respeitam muito o Sinop pela sua história e tudo mais. E por causa do Rogério Ceni também, que foi aqui, teve vários jogadores que foram para lá, foram para o grande centro do futebol. Então o Sinop é um time muito respeitado, só que está na hora do Sinop fazer algumas mudanças, eu acho. Tá, os últimos 3 anos ele chegou na final. Apesar disso, os últimos 3 anos dá para colocar como, pelo menos o Campeonato Brasileiro, como um ano positivo para o Sinop. Só que esse ano o time está em quarto, jogando mal, venceu o Operário fora de casa, mas o Operário não somou nenhum ponto até agora. Sim. Vai enfrentar o Operário versus a Grandense agora, que é o vice-líder, na próxima segunda-feira. Só assim. Eu acredito que o Sinop tem que ir para tentar um empate. Sim, não pode perder. Tem que fazer de tudo para ganhar ou empatar, não pode perder. Porque a tabela, o Sinop deve pensar... Só que o Operário vai jogando, está invicto até agora no campeonato, né? O Operário e o Cuiabá estão com 10 pontos, os dois melhores times. É porque vão fazer a final também, com certeza. A não ser que um acaba ficando em terceiro e outro em primeiro ali, mas eu acho que é um pouco provável. Mas exatamente. Eu acredito que o Cuiabá ganha de novo. É o franco favorito, né? Campeão do Mato Grossense aí de novo. Então, é um time que fez uma temporada brilhante ano passado, né? Sim. Foi campeão do Mato Grossense, chegou na final da Série C, tá na Série B esse ano. Está contratando bem, contratou o artilheiro Caio Dantas, foi artilheiro pelo Motoclube da Série C no ano passado. E ele já está marcando, já é o artilheiro, quase artilheiro é o artilheiro, na verdade, contra os dois caras empatados também, do Mato Grossense. Já está classificado na Copa do Brasil. Eu venho do Paraná e a referência do futebol do Paraná para cá, para mim, tem uma discrepância muito grande do futebol do Paraná para cá. Então eu acho o ritmo de jogo daqui do Mato Grosso muito lento, comparado com o do Paraná, por causa do Atlético Paranaense, Curitiba, Paraná, time de Série A, exatamente. Eu acho um pouco estranho o ritmo de jogo daqui, eu acompanho bastante o campeonato lá. Mas é tudo questão de adaptação. O futebol aqui é um pouco amador ainda, né? Acho que agora... O esporte como um todo aqui é muito amador, diferente lá do Paraná e de São Paulo. Mas... Só que eu acho que está melhorando também. Até outro dia a gente tinha o Luverdense na Série B, só que por falta de... O Luverdense era tudo para ser um time de Série A, tinha tudo para ser, de alguns anos atrás. Quando ele subiu da C para B, todo mundo falou que ele ia ficar 2 anos na Série B e ia conseguir se reestruturar para disputar uma Série A. Mas acho que deu algum problema de diretoria, de presidência, de gestão. Acho que subiu muito na cabeça dos caras. Também. Deve ter subido a cabeça dos caras, os caras colocaram os pés pelas mãos ali e acabou atrapalhando a trajetória que tinha tudo para ser grandiosa do Luverdense. E acontece uma coisa, Na verdade ainda tem, né? Não vamos jogar agora, talvez Ele não está num momento tão grandioso quanto estava, mas se você for comparar, é a segunda força do estado hoje, né? Sim. Atrás do Cuiabá, é a segunda força do estado. Sim. Cuiabá é ligeiramente
favorito na frente. Sim. Eu acredito que vai, pelas contratações, tem um técnico marrento, mas tem um técnico bom que é o Itamar Schurrle. Eu acho que ele vai bem na Série B. Eu acho que é para ficar entre os 10. Não cair, mas ficar entre os 10, porque tem... Se não cair já tá ótimo, né? Tá ótimo, né? Uhum. Porque eu acho que o objetivo dos times que vêm da Série C é permanecer para vir forte no ano que vem, né? Exatamente. E eu acho que é isso, né? É isso, falamos tudo que tinha da nossa pauta para falar. Isso aí, a gente espero que você tenha gostado da nossa live, das nossas 2 lives de hoje. Uhum. E a gente volta na segunda-feira, se tudo der certo, falando das notícias, Sim. as principais notícias de manhã. O esporte volta na terça-feira à tarde, às 16 horas. E com mais notícias de alguns outros esportes também, não vamos focar somente no futebol. Claro que não tem como não falar de futebol, mas vamos tentar falar de outros esportes também. A gente vai falar um pouquinho como que foi a rodada, pensando também nos jogos do meio de semana também, e dos outros esportes também um pouquinho mais. É isso aí. Então é isso aí, Até pessoal. mais. Até a próxima.